Pai solteiro milionário vê garçonete ensinando seu filho não verbal a falar. O que ele faz em seguida muda sua vida para sempre. A chuva caía torrencialmente, batendo nas janelas do pequeno restaurante da cidade. Lá dentro, as luzes, fluorescentes, piscavam levemente, lançando um brilho opaco sobre a bebida quase vazia. Apenas alguns retardatários seguravam suas xícaras de café, observando a tempestade rugir através do vidro. Steven Brooks abriu a porta e o sino tilintou sem entusiasmo. A água pingava de seu longo casaco enquanto ele guiava Oliver, seu filho de 5 anos, para dentro. O menino apertou sua mão com força, seus olhos arregalados percorrendo nervosamente o ambiente desconhecido e barulhento. Mesa para 2. A garçonete atrás do balcão chamou, sua voz calorosa, mas alta o suficiente para fazer Oliver se encolher. Steven assentiu brevemente e conduziu Oliver até uma mesa perto da janela. Ele ajudou o menino a sentar e sentou-se à sua frente. Oliver imediatamente começou a balançar levemente, cantarolando baixinho, suas mãozinhas batendo uma vez, depois outra. Steven se inclinou para a frente falando suavemente. Está tudo bem, amigo. Respire fundo. Sairemos daqui em breve. O barulho de pratos vindos da cozinha assustou Oliver, e então uma gargalhada alta vinda de uma mesa próxima o empurrou para o abismo. Ele soltou um grito agudo, saiu cambaleando da cabine e caiu no chão. Seus braços se agitaram e ele começou a bater no chão. Oprimido e inconsolável, Steven se moveu instantaneamente, tentando pegá-lo no colo, murmurando palavras reconfortantes que mal eram percebidas em meio ao caos. Antes que ele pudesse levantar Oliver, uma figura desceu, ao lado deles. Era uma jovem usando um avental manchado e um rabo de cavalo exausto, mas seu rosto estava calmo, seus movimentos lentos e deliberados. E aí, o amigo? Disse ela suavemente, tirando um cartão plastificado do bolso e segurando. Com a caricatura de um rosto sorridente com a palavra "Respire" impressa embaixo. Oliver congelou, olhando para o cartão. Seu movimento diminuiu. A mulher colocou a mão no próprio peito, exagerando uma inspiração profunda e depois uma expiração. Ela tocou a foto novamente, sorrindo gentilmente. Oliver imitou o movimento dela, respirando fundo e trêmulo. Steven observou, atordoado, o filho se acalmar o suficiente para se sentar. Seu pequeno corpo tremendo, mas não mais em colapso total. A mulher Hannah, de acordo com seu crachá, sorriu para Oliver e lhe ofereceu um brinquedo de borracha macia do bolso do avental. O choque de Steven se transformou em raiva. O que você pensa que está fazendo? Ele latiu. Hannah olhou para cima, assustada. Ela começou. Você não pode tocar no meu filho sem pedir. Steven retrucou, sua voz cortando. O restaurante. Cabeças se viraram. Eu estava tentando ajudar, disse Hannah, franzindo a testa. Ele ficou impressionado. Já vi isso antes. Achei que você ia aparecer e bancar o herói. Tenha pena do pobre garoto artista e de seu pai incompetente. A voz de Steven era áspera, rouca, com algo mais profundo do que a raiva. As bochechas de Hannah coraram. Ela se levantou lentamente, com o cartão ainda na mão. Eu não estava com pena dele, disse ela, com a voz firme. E eu não estava com pena de você. Eu estava tentando falar a língua dele quando você não conseguia. Os punhos de Steven se fecharam ao lado do corpo. Você acha que sabe alguma coisa sobre ele? Sobre nós, ele resmungou. Eu sei o suficiente para ver um menino assustado, disse Hannah baixinho, e um pai bravo demais para enxergar além do próprio orgulho. As palavras soaram como um tapa. Steven abriu a boca para revidar, mas se conteve. Oliver, ainda sentado no chão, olhava para ele com os olhos arregalados, em silêncio. Hannah ajoelhou-se novamente, ignorando Steven, e falou baixinho com Oliver. Você está indo muito bem, querida, disse ela. Que corajosa. Oliver estendeu a mão hesitante em direção ao brinquedo de borracha que ainda estava ali perto. Ele o agarrou, apertando-o com força contra o peito. Steven engoliu em seco, sentindo os olhares críticos dos outros clientes que o cercavam. Levante-se, disse Oliver, com a voz rouca. Oliver obedeceu, deslizando de volta para a cabine com o brinquedo firmemente agarrado em uma das mãos. Steven jogou uma nota amassada na mesa e se virou para a porta. Hannah os observou partir com o coração apertado. Ela já tinha visto. Aquilo antes, a frustração, o desamparo soterrado pela raiva. Sabia disso muito bem, porque já havia vivenciado aquilo uma vez. Piscou rapidamente, contendo as lágrimas. Steven empurrou a porta para a noite rugindo, mal notando a chuva que o castigava enquanto guiava Oliver de volta ao carro. Dentro do restaurante, o murmúrio da conversa recomeçou, mas a tensão persistia. Hannah pegou o cartão plastificado do chão e o limpou com a ponta do avental. Pobre criança, ela sussurrou. Olhou para a porta novamente, mas eles já tinham ido embora. Ela não esperava vê-los novamente. Ela certamente não esperava que aquele breve e desastroso encontro fosse o início de tudo o que ela sempre sonhou e temeu. A chuva havia parado na tarde seguinte, deixando as ruas escorregadias e brilhantes sob um sol fraco de inverno.
Stephen Brooks estava sentado ao volante de sua SUV preta, com as mãos firmes no volante enquanto esperava o sinal abrir. Oliver estava sentado silenciosamente no banco de trás, cantarolando uma canção suave e desafinada. Stephen olhava para a frente, o maxilar cerrado, mas sua mente estava a 1 milhão de quilômetros de distância. Ele não conseguira se livrar do encontro no restaurante. As palavras de Hannah ecoavam em sua cabeça, mais ásperas do que ele. Gostaria de admitir, um pai furioso demais para enxergar além do próprio orgulho. Ele odiava o quão perto ela chegara do alvo. Passara a noite inteira se convencendo. Ele estava certo em retrucar que nenhum estranho tinha o direito de entrar no mundo do filho sem a permissão dele. Mas, lá no fundo, uma culpa corrosiva havia se enraizado, crescendo a cada hora que passava. Oliver se acalmou por ela. Oliver sorriu para ela. Aquela realidade era mais difícil de engolir do que qualquer orgulho ferido. O sinal abriu, e Stephen acelerou o carro. Ao passarem pela lanchonete, ele percebeu um movimento no espelho retrovisor. Oliver havia se virado no assento, pressionando a mãozinha contra a janela, olhando para trás na direção da placa vermelha familiar. Stephen franziu a testa. Não era a primeira vez. Toda vez que passavam pelo local, a atenção de Oliver se fixava nele, como se esperasse avistar algo ou alguém. Stephen balançou a cabeça e continuou dirigindo. Em casa, a tarde transcorreu em seu habitual caos silencioso. Oliver empilhava blocos em torres cuidadosamente codificadas por cores. Stephen respondia e-mails, andava de um lado para o outro na cozinha, fazia tentativas pouco entusiasmadas de conversa que não levavam a nada. Mas a imagem do rosto de Oliver, iluminado por aquele pequeno lampejo de esperança, não o deixava em paz. Naquela noite, enquanto Stephen colocava Oliver na cama, encontrou um pequeno pedaço de guardanapo agarrado na mão do menino. Um desenho, infantil grosseiro, bonecos de palito, uma mulher sorridente com um rabo de cavalo grande e bagunçado e um garotinho ao lado dela, Hannah e Oliver. Stephen sentou-se pesadamente na beira da cama. "Você gosta dela, tem amigo?" disse ele. Baixinho. Oliver não respondeu com palavras, é claro. Mas seu rosto dizia, chega. Seu sorriso era pequeno, tímido, mas sincero. Stephen sentiu algo se contorcer no fundo do peito. Fazia meses, não, anos, que Oliver não demonstrava aquele tipo de alegria espontânea perto de alguém novo. Stephen passou a mão pelos cabelos macios de Oliver, com a garganta apertada. Talvez ele tivesse sido duro demais. Talvez Hannah tivesse visto algo em Oliver que até ele havia ignorado. No dia seguinte, enquanto dirigiam para a cidade, Stephen observou Oliver atentamente. De fato, ao passarem pela lanchonete, Oliver se encostou na janela, os olhos percorrendo o estacionamento com um anseio silencioso. Stephen apertou o volante com mais força. Não queria admitir. Não queria precisar de ajuda. Ele não queria deixar ninguém, especialmente alguém que mal os conhecia, entrar no mundo frágil, cuidadoso e poderosamente controlado que ele havia construído para seu filho. Mas não podia negar a verdade. Hannah havia deixado uma impressão. Não só em Oliver. Nele também. Ele expirou lentamente, virando o carro na outra rua, longe do restaurante. Seu coração batia, forte no peito. Ele não estava pronto para encará-la, ainda não. Não quando ainda conseguia ouvir o eco da sua própria voz raivosa ecoando naquele pequeno restaurante, abatendo a única pessoa que o havia ajudado com pura gentileza. Ele precisava pensar. Precisava ter certeza. Mas no banco de trás, Oliver batia as mãozinhas de leve no vidro da janela, cantarolando baixinho, um sorriso repuxando os cantos da boca. E Stephen percebeu, com uma inevitabilidade deprimente, que não se tratava dele. Tratava-se de Oliver. Sempre fora sobre Oliver, e talvez, apenas talvez, o garoto merecesse a chance de perseguir aquela pequena e frágil esperança, mesmo que o próprio Stephen estivesse apavorado com o que isso poderia custar. Os dias se arrastavam, e o peso da culpa pesava mais sobre os ombros de Stephen Brooks. Todas as noites ele observava Oliver se retrair cada vez mais em si mesmo, sua energia se esvaindo como uma faísca que se apaga. O garotinho que antes empilhava blocos e dançava ao som de desenhos animados, agora estava sentado, indiferente, perto da janela, olhando para fora como se esperasse por alguém que nunca chegava. Stephen tentou tudo o que lhe ocorreu. Passeios ao parque, brinquedos novos, comidas favoritas, nada funcionou. Os sorrisos de Oliver tornaram-se mais raros, seu cantarolar mais suave, quase triste. Isso atormentava Stephen mais do que qualquer noite sem dormir em uma manhã fria. De sábado, Stephen observava da porta da cozinha enquanto Oliver sentava de pernas cruzadas no tapete da sala, agarrando o guardanapo gasto com o desenho do boneco palito. Seu polegarzinho traçava a imagem repetidamente, seus lábios formando um murmúrio sem palavras. Stephen sabia o que tinha que fazer. Ele odiava isso. Odiava a forma como isso o fazia se sentir um fracasso como pai, como protetor. Mas Oliver estava se esvaindo, e se ele não fizesse nada, o perderia completamente. Stephen pegou o casaco, a mente já a mil por desculpas. Mais tarde, diria a si mesmo que aquilo era por Oliver, não por Hannah. Não tinha nada a ver com ela. O sino da lanchonete tilintou quando ele empurrou a porta.
Lá dentro, o ar estava carregado com o cheiro de café e bacon. Alguns clientes habituais ergueram os olhos, mas logo voltaram às suas refeições. Hannah estava atrás do balcão, limpando uma máquina de café, com o rabo de cavalo balançando enquanto trabalhava. Ela não o notou a princípio. Steven hesitou, seu orgulho colidindo violentamente com seu desespero. Então ele pigarreou. Hannah olhou para cima e seu corpo ficou tenso no momento em que o viu. Por um longo instante, nenhum dos dois falou. Steven engoliu em seco. "Podemos conversar?" perguntou em voz baixa. Os olhos de Hannah se estreitaram ligeiramente, mas ela apontou com a cabeça para uma mesa vazia. Steven deslizou para o assento, sentindo-se desajeitado e deslocado. Hannah ficou em pé diante dele, com os braços cruzados na defensiva. "Não estou aqui para brigar", disse Steven rapidamente. "Ótimo", Hannah disse friamente. "Porque eu não tenho energia." Steven se forçou a encarar. "Lá." "Meu filho", começou ele. Depois fez uma pausa, procurando as palavras certas. "Oliver. Ele não é o mesmo desde aquela noite." O rosto de Hannah suavizou-se um pouco. "Ele sente sua falta", disse Steven. "Ele te procura toda vez que passamos por aqui." Ele sorri ao ver cabelos castanhos e exala bruscamente. "Ele desenhou você." Algo brilhou nos olhos de Hannah. Algo terno, mas cauteloso. "Eu estava errado", Steven admitiu, as palavras arranhando seu orgulho como lixa. "Sobre você. Sobre o que você estava tentando fazer." Hannah não disse nada esperando. "Estou perguntando", disse Steven lentamente, "se você poderia passar um tempinho com ele uma tarde. Sem compromisso. Só olhe para ele." Hannah piscou, visivelmente pega de surpresa. "Quer que eu cuide dele?" perguntou ela, meio incrédula. "Não", Steven respondeu rapidamente. "Não. Apenas esteja lá. Fale com ele como você fazia antes." Hannah hesitou com o coração disparado. Ela deveria dizer não. Todos os seus instintos lhe diziam para ficar longe. Ela tinha seus próprios problemas, seu próprio mundo frágil, que mal se sustentava. Ela não tinha espaço para homens ricos com corações partidos e egos inflados. Mas então ela pensou no rosto de Oliver, na maneira como suas mãozinhas tatearam em busca do cartão, no sorriso hesitante que ele lhe dera, e se lembrou de como era se sentir necessária, mesmo que fosse no mínimo. "Eu não sei", começou Hannah com a voz incerta. "Por favor", disse Steven, e a crueza em sua voz assustou os dois. Hannah olhou para a cozinha, onde seu chefe gritava algo sobre uma fritadeira quebrada, para as janelas, onde a chuva ameaçava cair novamente, para o futuro em que ela havia parado de acreditar há muito tempo. Ela olhou para Steven. Ele não estava implorando. Ele não estava dando ordens. Era simplesmente um pai pedindo ajuda, despojado de toda a armadura que normalmente usava. "Quando?" perguntou ela suavemente. Steven expirou, com alívio estampado no rosto. "Amanhã à tarde." "Na minha casa?" Hannah mordeu os lábios. "Ok", ela disse finalmente. "Mas só por algumas horas." Steven assentiu. "Obrigado." Ao se levantar para sair, ele hesitou. "Tia Hannah", disse ele. Ela olhou para cima. "Desculpe pelo que eu disse." Ela deu um sorrisinho cansado. "Só faça melhor", disse ela. Steven abaixou a cabeça e saiu, sem dizer mais nada. Hannah o observou partir, com o coração batendo forte por razões que não conseguia explicar. Ela limpou as mãos no avental e voltou-se para o balcão. O mundo não havia apenas se inclinado ligeiramente em seu eixo. No fundo de sua mente, porém, uma vozinha sussurrava. Talvez, apenas talvez, aquele fosse o começo de algo diferente. A tarde de domingo chegou envolta em uma luz do sol hesitante. Steven estava parado perto da janela da sala, de braços cruzados, observando a entrada da garagem com um nó de tensão no peito. Oliver estava sentado de pernas cruzadas no chão, alinhando uma fileira de carrinhos de brinquedo com cuidado meticuloso. A cada poucos segundos, ele olhava para a porta da frente. Steven olhou o relógio novamente. Hannah deveria ter chegado há 10 minutos. Ele estava começando a se perguntar se ela havia mudado de ideia quando um sedã pequeno e surrado entrou, na garagem. Steven expirou lentamente e foi até a porta. Hannah saiu, com uma bolsa de lona pendurada no ombro. Ela usava jeans e um suéter azul desbotado, o cabelo solto. Ela parecia diferente ali, deslocada, mas de alguma forma adequada, como um toque de vida real em contraste com os tons suaves do mundo cuidadosamente controlado dele. Steven abriu a porta antes que ela pudesse bater. "Oi", disse Hannah, um pouco sem fôlego. "Oi", respondeu Steven rigidamente, dando um passo para o lado para deixá-la entrar. Oliver levantou a cabeça ao ouvir a voz dela. Seus olhos se arregalaram e um sorriso se abriu em seu rosto, pequeno, mas inconfundível. "E aí, amigo?", disse Hannah calorosamente, agachando-se ao seu lado. Ela tirou um pequeno cartão plastificado da bolsa, com a imagem de 2 mãos formando um sinal. "Isso significa amiga", disse ela, gesticulando enquanto falava. Oliver a encarou por um instante. Depois, lenta e desajeitadamente, imitou o gesto. Steven sentiu um aperto no peito. Hannah sorriu. "Perfeito."
disse ela. Steven ficou parado sem jeito na porta, sentindo-se um estranho em sua própria casa. Onde seria bom trabalharmos? Perguntou Hannah, de pé. Steven gesticulou em direção à espaçosa sala de estar. Aqui está ótimo. Hannah assentiu e sentou-se de pernas cruzadas no chão, desempacotando mais alguns cartões. Um pequeno quadro branco e um conjunto de marcadores coloridos. Oliver se aproximou, a curiosidade iluminando seu rosto. Durante a hora seguinte, Hannah trabalhou com Oliver, mostrando-lhe sinais simples combinados com imagens e sons. Ela falava devagar, claramente sem levantar a voz, sem apressá-lo. Ela batia palmas e o aplaudia baixinho sempre que ele acertava. Steven observava da porta da cozinha, com o coração na garganta. Oliver reagiu de maneiras que Steven nunca tinha visto antes. Apontou, assentiu e até tentou imitar sons. Seu rostinho se contraiu em concentração. Em dado momento, Hannah desenhou uma casa simples no quadro branco e assinou casa. Oliver deu 2 toques no desenho. Olhou para ela e sorriu. Steven sentiu uma pontada atrás dos olhos e piscou para afastá-la. Ele sabia que deveria ser grato. E era. Mas junto com a gratidão veio uma pontada aguda e inesperada de ciúme. Por tanto tempo tinham sido apenas ele e Oliver contra o mundo. Eles tinham seu próprio ritmo desajeitado, sua própria linguagem silenciosa. Agora, ali estava aquela mulher, aquela estranha, rompendo as barreiras que ele jamais conseguira transpor. Steven engoliu em seco, forçando-se a ficar para trás, a deixar acontecer. Então algo extraordinário aconteceu. Oliver se levantou segurando o quadro branco com as mãos pequenas. Atravessou a sala e puxou insistentemente a manga de Steven. Steven ajoelhou-se automaticamente. Oliver ergueu o tabuleiro, o rosto brilhando de entusiasmo. Steven olhou. No quadro, rabiscadas em letras irregulares, mas inconfundíveis, estavam 3 palavras simples. Eu gosto do papai. Steven prendeu a respiração com dificuldade. Ele olhou para Oliver, para seus olhos brilhantes e ávidos, e sentiu algo dentro dele se estilhaçar e se curar ao mesmo tempo. Você fez isso? Sussurrou. Oliver assentiu, orgulhoso. Atrás deles, Hannah observava com um sorriso suave, o coração transbordando. Steven puxou Oliver para um abraço apertado, enterrando o rosto nos cabelos do filho. Obrigado, murmurou para Hannah por cima da cabeça de Oliver. Ela assentiu levemente, piscando para conter as lágrimas. Por alguns instantes, a sala se encheu apenas do som da respiração, do silêncio frágil e precioso de uma nova ponte sendo construída. Quando Oliver finalmente se afastou, agarrou a mão de Hannah também, puxando-a em direção a Steven como se tentasse fechar o círculo. Steven hesitou, então estendeu a mão e pegou a dela. Era quente, firme, real. Eles ficaram ali, conectados por uma criança que antes estivera trancada em seu próprio mundo silencioso, e agora, passo a passo, encontrava a saída. Steven percebeu algo mais, algo que o encheu de esperança e medo. Ele precisava dela. Não apenas por Oliver, mas por si mesmo. O pensamento o aterrorizava, mas ele não conseguia desviar o olhar. Mais tarde, depois que Hannah arrumou seus pertences e prometeu voltar no próximo fim de semana, Steven ficou parado na porta, observando, a ir embora. Oliver encostou o nariz na janela, acenando com a mãozinha. Steven sorriu. Mas lá, no fundo, uma semente de inquietação criou raízes. Ele passara tanto tempo sendo tudo para Oliver. Protetor, professor, voz. E se? E se Oliver não precisasse mais dele da mesma forma? E se Steven fosse o único que ficou para trás? O medo sussurrava em seu ouvido, sombrio e insistente. Ele o reprimiu. Por enquanto, tudo o que importava era a alegria nos olhos do filho. Por enquanto, tudo o que importava era que pela primeira vez em muito tempo, o mundo deles estava se expandindo. E talvez, apenas talvez, houvesse espaço suficiente para os 3. As semanas seguintes transcorreram em um ritmo suave. Todos os domingos, Hannah chegava à casa de Steven, com sua bolsa cheia de materiais didáticos e seu sorriso iluminando todo o ambiente. Sob sua gentil orientação, Oliver Blossom dominava os novos sinais, juntava palavras hesitantes e ria com mais liberdade do que Steven jamais vira. E Steven observava tudo com uma estranha mistura de admiração e crescente vulnerabilidade. Dizia a si mesmo que estava tudo bem, mas quanto mais Hannah se tornava parte de suas vidas, mais Steven percebia que dependia dela. Não apenas pelo progresso de Oliver, mas pela maneira como ela suavizava as arestas do mundo outrora solitário deles. Nem todos viam dessa forma. Você precisa ter cuidado, Julia, alertou a irmã de Steven em uma tarde chuvosa, enquanto estavam sentados na cozinha dele. Você mal a conhece. Steven franziu a testa. Ela tem sido boa para Oliver. Ou talvez ela veja uma oportunidade, disse Julia, pousando a xícara com força. Pai solteiro, rico, solitário, filho vulnerável. Acontece. Steven se irritou, mas não disse nada. Mesmo assim, as palavras dela o atormentavam. Julia, não querendo deixar para lá, contratou discretamente um investigador particular.
Quando recebeu uma gravação curta e costurada de Hannah conversando com um colega de trabalho sobre dinheiro e a riqueza de Steven, Julia se sentiu justificada. Sem hesitar, ela a encaminhou para Steven. Mais tarde naquela noite, Steven ouviu a gravação sozinho em seu escritório, com a sala mergulhada na escuridão. Ele é rico. Se eu fizer isso direito, talvez eu nunca mais precise me preocupar com dinheiro. As palavras penetraram em seus ouvidos, frias e condenatórias. Steven ficou paralisado, a descrença lutando contra a dor. Seria tudo mentira? As risadas? O jeito como Oliver se iluminava perto dela? No domingo seguinte, Steven esperou perto da janela, de braços cruzados. Quando o carro de Hannah entrou na garagem, Oliver gritou e correu para a porta. Steven permaneceu imóvel. Quando Hannah entrou, seu rosto se iluminou ao ver Oliver. Ei, homenzinho! Ela chamou bagunçando seus cabelos. A voz de Steven cortou a sala. Precisamos conversar. Hannah piscou assustada. Ok, disse ela, colocando a bolsa no chão. Steven atravessou a sala a passos largos, pegando o celular. Ele apertou o play. A versão distorcida e cruel da voz de Hannah preencheu o espaço. O rosto de Hannah empalideceu. De onde você tirou isso? Ela sussurrou. Importa? Steven disparou. Será que alguma coisa era real? Ou era tudo só por dinheiro? Oliver ficou entre eles, sentindo a tensão. Não, Hannah disse, balançando a cabeça, o desespero crescendo. Steven, não é o que você pensa. Então o que é? Perguntou Steven. Porque, do meu ponto de vista, parece que você usou meu filho para me atingir. Lágrimas encheram os olhos de Hannah. Você acha que eu usaria o Oliver? Ela engasgou. Você acha que eu conseguiria? Acho que você deveria ir embora, disse Steven friamente. Oliver choramingou, agarrando a manga de Hannah. Confusa, Hannah se ajoelhou, com a voz embargada. Você é tão corajosa, pequena. Nunca se esqueça disso. Ela beijou o topo da cabeça dele e se levantou com as mãos trêmulas. Encarando Steven, ela disse baixinho. Achei que você fosse diferente. Mas você é apenas mais um homem que só vê o que tem medo de ver. Sem esperar pela resposta, Hannah pegou sua bolsa e fugiu para a tarde cinzenta. Steven permaneceu, imóvel, com o telefone ainda na mão. Oliver choramingou novamente, puxando a perna da calça de Steven. Papai, sussurrou, com a voz cheia de confusão e sofrimento. Steven se ajoelhou e o pegou no colo, mas Oliver se esquivou, correndo até a porta, pressionando as mãozinhas contra o vidro e olhando para uma entrada vazia. Steven caiu sobre os calcanhares entorpecido. A casa parecia insuportavelmente vazia. Disse a si mesmo que havia protegido o filho, protegido o frágil mundo deles. Mas, no fundo, uma verdade dolorosa o atormentava. Ele havia cometido um erro terrível e irreversível. Os dias que se seguiram foram mais sombrios do que qualquer um que Stephen Brooks já conhecera. Oliver mal falava. Mesmo com os poucos sinais que havia aprendido, não pegava mais seus brinquedos. Não sorria mais quando os desenhos animados passavam na tela da televisão. Ele ficava sentado perto da janela a maior parte do dia, segurando o guardanapo, surrado, desenhando ele e Hannah olhando para fora como se esperassem que ela ainda pudesse aparecer. Steven tentou de tudo. Comidas favoritas, passeios ao parque, brinquedos novos. Mas Oliver permaneceu distante, trancado atrás de muros ainda mais altos do que antes. À noite, Steven ficava acordado, olhando para o teto, assombrado pela expressão no rosto de Hannah enquanto ela se afastava. Não era raiva, era coração partido. E nos momentos em que Steven teve coragem suficiente para encarar a situação, ele sabia que a dor não era só dela. Era de Oliver também. Certa tarde, enquanto a chuva batia nas janelas, Steven estava sentado à sua mesa, folheando e-mails, distraidamente. Ele não conseguia se concentrar na irmã. Julia havia enviado outra mensagem, desta vez intitulada Mais informações sobre Hannah. Com um suspiro, Steven a abriu. Em anexo, havia um link para um arquivo de áudio mais longo, a gravação original sem edição. Por um longo tempo, Steven simplesmente encarou a tela. Então, com a mão trêmula, apertou o play. A voz de Hannah preencheu a sala novamente, mas desta vez a conversa inteira era diferente. Então, como vai o novo trabalho? Perguntou. A colega, com um tom de riso. Não é um trabalho, disse Hannah, com a voz firme, mas cansada. É só esse garotinho. Ele é incrível. Nem sei se estou ajudando, mas quando ele sorri para mim, ela parou de falar, a emoção transbordando em suas palavras. Parece que talvez eu esteja fazendo algo bom, pelo menos uma vez. E o pai? Provocou a colega. Hannah riu baixinho. Ele é complicado, mas ama aquele garoto mais do que tudo. Eu não tocaria naquele fundo por todo o dinheiro do mundo. O colega riu novamente. Ainda é bom que ele seja rico, né? A resposta de Hannah veio rápida e ríspida. Dinheiro não resolve nada. Não é o que ele está passando. Não é o que aquele garoto precisa. Steven ficou paralisado, o sangue sumindo do rosto. As palavras ecoaram em seus ouvidos, apagando qualquer suposição desagradável que ele havia deixado criar raízes. Ele não apenas duvidara de Hannah, como a traíra.
Ele traíra Oliver. Steven empurrou a cadeira para trás com violência, andando de um lado para o outro na sala como um animal enjaulado. Suas mãos tremiam de raiva de si mesmo, de Julia e da maneira como deixara o medo dominar a confiança. Pensou nas mãozinhas de Oliver puxando a manga de Hannah, na primeira vez em que Oliver sorrira sem pedir, na maneira como sinalizara. Amigo, com orgulho desajeitado. Tudo se fora por sua culpa. Steven passou a mão no rosto e afundou no sofá enquanto uma culpa pesada e inescapável se apoderava de seu peito. Ao tentar proteger o filho, ele havia destruído a primeira conexão real que Oliver havia construído fora daquele pequeno e isolado mundo. E Oliver sabia. Ele sabia que algo havia sido quebrado naquela noite. Steven tentou convencer Oliver a comer, mas o garoto apenas balançou a cabeça e se virou. Steven se ajoelhou ao lado dele, sentindo-se impotente. Desculpe isso, amigo, sussurrou. Sinto muito. Oliver não respondeu. Apenas apertou o guardanapo, amassado contra o peito. Steven sentou-se pesadamente contra a parede, apoiando a cabeça nas mãos. Pela primeira vez em anos, ele chorou. Não as lágrimas silenciosas e escondidas que se permitia quando ninguém estava olhando. Soluços, reais e ofegantes que o deixaram ferido e vazio. Ele chorou pelo filho. Chorou pela mulher que havia machucado. E ele chorou pelo homem em que se tornara. Aquele com medo de acreditar em algo bom quando lhe era oferecido gratuitamente. Quando as lágrimas finalmente cessaram, ele enxugou o rosto e olhou para Oliver. O garotinho encontrou seu olhar, solene e firme. Steven assentiu lentamente. Vou consertar isso, prometeu. Vou trazê-la de volta. Oliver inclinou a cabeça ligeiramente, com um brilho de esperança nos olhos. Era a única resposta de que Steven precisava. Na manhã seguinte, Steven fez as ligações que deveria ter feito semanas atrás. Ele confrontou Julia, furioso e implacável, forçando-a a admitir suas manipulações. Ela se desculpou, mas as palavras soaram vazias. Isso não era algo que ele pudesse desfazer com um pedido de desculpas. Era algo que ele precisava reconquistar. Steven arrumou uma pequena mala, apenas com o essencial, e prendeu Oliver no banco de trás do carro. Ao sair da garagem, sentiu algo que não se permitia sentir há muito tempo. Esperança. Ele não sabia exatamente onde Hannah estava, mas procuraria em cada restaurante, cada cafeteria, cada motel de beira de estrada, se necessário. Porque ela não era apenas alguém de quem Oliver precisava. Ela era alguém de que ambos precisavam. E desta vez, ele não deixaria o medo roubar essa chance. Steven dirigiu por horas, o mundo lá fora se confundindo em extensões infinitas de asfalto rachado e letreiros de neon fracos. Ele parava em cada lanchonete de beira de estrada, em cada motel caindo aos pedaços, fazendo a mesma pergunta. Você a viu? Cabelo castanho? Mais ou menos desta altura. Sorriso gentil. A maioria balançava a cabeça. Alguns mal ergueram os olhos. Oliver seguiu em silêncio no banco de trás, agarrando o guardanapo gasto, desenhando. Sua presença tranquilizou Steven, lembrando o porquê ele não podia desistir mesmo com a exaustão o consumindo. Ao cair da noite, chegaram a uma cidadezinha cansada que margeava a rodovia, com a rua principal ladeada por postes de luz bruxuleantes. Os olhos de Steven percorreram as vitrines até pousarem em uma padaria decadente, a Maggie's Pies, com as janelas embaçadas pelo vapor. Através do vidro, ele vislumbrou uma mulher com um avental polvilhado de farinha. Seu coração batia forte contra as costelas. Era ela. Sem pensar, ele estacionou, agarrou a mão de Oliver e empurrou a porta da padaria, com o sino tilintando. Fracamente. O aroma quente de canela e açúcar os envolveu, mas Steven mal percebeu. Hannah olhou para cima, congelando ao ver Lowe's. Uma bandeja escorregou levemente de suas mãos. Antes que Steven pudesse falar, Oliver a soltou e correu pela sala, de braços abertos. Lar! Ele gritou com a voz clara e segura. Hannah ofegou, deixando a bandeja cair com um estrondo. Ela caiu de joelhos, com os braços estendidos, e Oliver se lançou em seu abraço. Lágrimas escorriam por suas bochechas, enquanto ela o abraçava com força. Steven ficou paralisado, cada emoção reprimida o dominando. Hannah se afastou um pouco, segurando o rosto de Oliver entre as mãos. Você disse alguma coisa? Sussurrou, ela, com a voz trêmula. Oliver assentiu solenemente, enterrando o rosto no ombro dela. Quando Hannah ergueu os olhos, seus olhos encontraram os de Steven. Nenhuma palavra foi necessária. Tudo foi dito no perdão e no amor avassalador que brilhavam entre eles. Steven atravessou a padaria em 3 passos largos, ajoelhando-se ao lado deles. Sua mão roçou na de Hannah enquanto ele acariciava os cabelos de Oliver. Ela não se afastou. Em vez disso, abriu um sorriso cru e de tirar o fôlego, e Steven soube naquele instante que não poderia perdê-la novamente. As palavras saíram sem pensar. Case comigo, disse ele, com a voz rouca. Aqui e agora. Sem grandes discursos, sem segundas chances. Case comigo. Hannah piscou, atordoada. Sua mão apertou a de Oliver, com lágrimas brilhando em seus olhos. Steven, ela sussurrou. Eu sei que não sou perfeito, ele disse com a voz rouca. Mas você é a melhor coisa que já aconteceu para mim.
Para ele, para nós dois. Uma risada entrecortada e alegre escapou dela. Ela enxugou as pontas bochechas. Você nem tem um anel, ela provocou com a voz trêmula. Steven sorriu pela primeira vez no que pareceu uma eternidade. Vou te comprar um amanhã. 10 se quiser. Hannah olhou para Oliver, que os observava com olhos arregalados e esperançosos. Ela segurou o rosto de Steven delicadamente, inclinando-se até que suas testas se tocassem. Sim, ela sussurrou. Claro que sim. Steven a puxou para seus braços, segurando-a com força, enquanto Oliver se espremia entre eles, rindo de alegria. Lá fora, a chuva caía suavemente, transformando a cidade num sonho aquarelado. Lá dentro, sob a luz amarela bruxuleante e o cheiro de pão quente, uma família desfeita se reencontrava. E desta vez, nada, nem o medo, nem o orgulho, nem mesmo o passado, poderia separar. Luz. Ficaram assim por um bom tempo, rindo e chorando, abraçados como se o resto do mundo tivesse desaparecido. Finalmente, Meg, a idosa dona da padaria, espiou da cozinha com um sorriso perplexo. Você vai comprar uma torta ou não? Ela provocou, com as mãos na cintura. Steven riu, enxugando o rosto. 2 tortas, disse ele. A maior que você tiver. Meg riu baixinho e voltou para a cozinha cantarolando. Hannah se encostou em Steven com a cabeça apoiada em seu ombro e Oliver se aninhou confortavelmente entre eles. Steven beijou sua testa, sentindo-a suspirar contra ele. Era isso. Não a vida que ele um dia imaginou. Não a vida à qual se agarrou por medo. Algo melhor. Algo real. Algo conquistado. Sentado ali, cercado pelas 2 pessoas que mais amava, Steven compreendeu algo simples e verdadeiro. Lar não era um lugar. Era uma sensação. E ele finalmente a encontrara. A primavera despontava suavemente sobre o campo, pintando as colinas com flores silvestres e cobrindo o céu com um azul infinito. Aninhada entre os campos, havia uma pequena fazenda com sua cerca branca recém-pintada e a varanda ligeiramente cedendo sob o peso de novos começos. Stephen Brooks estava na varanda com uma caneca de café, aquecendo as mãos, observando o amanhã se desenrolar. Lá dentro, o riso ecoava, um som antes estranho para ele. Agora o ritmo de sua vida. Hannah havia transformado o velho celeiro em algo lindo, um centro para crianças como Oliver, chamado Hope Haven. Pais vinham de quilômetros de distância, atraídos por histórias de milagres que desconheciam. Steven era o benfeitor silencioso que comprara a terra e pagara todas as contas. Era o sonho de Hannah concretizado, e ele estava feliz em ficar em segundo plano. Oliver prosperava ali. O menino que se encolhia nos cantos já não existia mais. Agora ele corria livremente pelos campos, seu riso carregado pela brisa, falando mais a cada dia que passava. Hoje não era sobre terapia ou reformas. Hoje era sobre família. O casamento foi simples, exatamente como eles queriam. Sem grandes eventos, sem listas intermináveis de convidados. Apenas eles, a terra que havia sido o berço da cura deles e um punhado de pessoas importantes. Steven ajustou a gravata. Nervosamente, olhou para o caminho e a viu. Hannah caminhava descalça pela grama, com uma coroa de flores silvestres na cabeça e o vestido esvoaçando ao vento. Parecia ter saído de um dos desenhos de Oliver. Suave, radiante, de tirar o fôlego. Oliver correu na frente, apertando a mão dela com força, o rosto radiante. O coração de Steven se encheu tanto que ele pensou que fosse se partir. Eles se encontraram sob um carvalho antigo, com os braços estendidos como uma bênção. Meg, da padaria, que insistiu em oficiar, estava esperando sorrindo diante de um livro grosso e surrado. Pronto? Sussurrou ela. Steven e Hannah trocaram um olhar e o riso borbulhava entre eles. Nenhuma palavra foi necessária. Eles já estavam em casa. A cerimônia foi curta, doce e perfeitamente imperfeita, com Oliver interrompendo para entregar um dente de leão a Steven. O vento puxando os cabelos de Hannah. Meg esquecendo metade do discurso e rindo o resto. Foi perfeito. Quando Meg finalmente disse, pode beijar a noiva, Steven não precisou de incentivo. Ele se inclinou e beija Hannah com um amor tão intenso e seguro que o mundo pareceu se inclinar sob eles. Quando finalmente se separaram, e Oliver bateu palmas, rindo, e então, no silêncio que se seguiu, Oliver olhou para Hannah com olhos brilhantes e solenes. Mãe, disse ele claramente. O mundo parou. Hannah ofegou, caindo de joelhos enquanto as lágrimas brotavam. Oliver se jogou em seus braços e Steven se jogou ao lado deles, envolvendo-os em um emaranhado de risos, lágrimas e amor incontrolável. Eles permaneceram ali enquanto a luz se apagava, enquanto o céu se tingia de um azul suave e aveludado. Mais tarde sentaram-se no balanço da varanda, Oliver aninhado no sono entre eles. Observaram as estrelas brilharem, o ar carregado com o aroma de madressilva e terra fresca. Então, com um movimento repentino, uma estrela cadente cortou o céu, brilhando forte e feroz contra a noite. Hannah prendeu a respiração e apontou. Olha, sussurrou ela. Steven seguiu seu olhar sorrindo. Um desejo? Ele perguntou baixinho. Ela balançou a cabeça, a voz carregada de emoção. Não,
Ela disse. Uma promessa. Steven apertou o braço em volta dela, dando um beijo em sua têmpora. Aconteça o que acontecer, murmurou. Sejam quais forem as tempestades, nós nos apegamos a isso. Isso, Hannah repetiu passando os dedos pelos cabelos de Oliver. Nossa família bagunçada, linda e imperfeita. Steven fechou os olhos, sentindo a verdade se alojar profundamente em seus ossos. Eles estavam perdidos. Estavam quebrados. Eles quase desistiram. Mas o amor verdadeiro, teimoso e imperfeito, os havia costurado de maneiras que ele jamais ousara sonhar. Ele olhou para as duas pessoas que mais amava, seus rostos brilhando à suave luz das estrelas. Lar não era um lugar. Era um sentimento. E eles finalmente o encontraram. Acima deles, a estrela cadente se apagou, deixando o vasto e infinito céu e 3 corações firmes batendo juntos com mais força do que nunca, sozinhos em um mundo que muitas vezes parece opressor, onde a esperança pode parecer inalcançável. Steven, Hannah e o pequeno Oliver nos lembram que uma família poderosa não se trata de perfeição. Trata-se de amor. Trata-se de permanecermos unidos diante das tempestades, curando os lugares quebrados e construindo um lar a partir do riso, do perdão e de segundas chances. Agradecemos por se juntar a nós nesta linda jornada de cura, confiança e amor incondicional. Se histórias como esta tocam seu coração e o lembram da resiliência que todos carregamos dentro de nós, convidamos você a assinar o Soul Stirrings Stories. Aqui, compartilhamos histórias que inspiram, curam e celebram o extraordinário poder da conexão humana. Continue conosco para mais histórias reais e emocionantes que falam à alma. Até a próxima. Que você sempre acredite na beleza das segundas chances.